no ano de 1526. Através das planícies do sul da Hungria, uma tempestade de guerra se aproximava lentamente. Do leste, o sultão Suleiman, conhecido em toda a Europa como o Magnífico, estava reunindo um exército colossal. Era uma das maiores forças já reunidas no final do mundo medieval. Quando as tropas otomanas cruzaram a fronteira, algo incomum aconteceu. Quase não houve resistência. A linha defensiva do sul da Hungria desmoronou sem uma grande batalha. Suleiman imediatamente enviou sua vanguarda para atacar a fortaleza de Petrovaradin, um reduto-chave que guardava as margens do Danúbio. O cerco durou 2 semanas completas. No final de julho, a bandeira crescente tremulava sobre seus muros. Logo depois, a fortaleza vizinha de Wilac também caiu. Com ambas as fortalezas capturadas, toda a defesa sul da Hungria ruiu. E o Danúbio, a linha de vida estratégica da região, estava agora totalmente sob o controle de Suleiman. Naquele momento, o principal exército otomano ainda estava concentrado ao redor de Belgrado, esperando pacientemente por notícias da vitória. Uma vez que as fortalezas caíram, as 2 forças otomanas se uniram e marcharam para o norte, direto para Buda, o coração do reino. A notícia do avanço otomano chegou rapidamente a Buda. Naquela época, o governante da Hungria tinha apenas 20 anos, o rei Luís II. Um jovem monarca com pouca experiência no campo de batalha, mas enfrentando um perigo muito maior do que ele entendeu que não havia como recuar. Luís reuniu seus nobres, seus comandantes militares, e tomou a decisão de marchar para o sul em direção às planícies perto de Mohacs, o lugar que ele acreditava que poderia deter a força invasora. Acompanhando o rei estava o arcebispo Paul Tomori, um homem que era tanto clérigo quanto guerreiro. Ele havia liderado anteriormente vários pequenos confrontos contra invasores otomanos. Tomori era mais experiente do que qualquer general na corte real, então o rei confiou a ele o comando de todo o exército. Os soldados húngaros o respeitavam profundamente. Tomori não era um homem de muitas palavras, mas era sempre o primeiro a cavalgar para a batalha. Quando o exército chegou a Mohacs, a Hungria tinha entre 25.000 e 30.000 homens. Eles foram organizados em 3 divisões principais: a ala direita, a ala esquerda e o centro. A ala direita era a mais forte. Cerca de 9.000 cavaleiros estavam posicionados ali. Eles foram divididos em 2 grupos. Na frente estavam os cavaleiros de armadura pesada, liderados pessoalmente por Paul Tomori, protegidos da cabeça aos pés em aço, segurando longas lanças e montados em poderosos cavalos de guerra. Esta era a elite da Hungria. Atrás deles estava o resto da cavalaria pesada, comandada por Batthyány Ferenc, duque da Eslavônia. A ala esquerda era muito mais fraca, apenas cerca de 3.000 cavaleiros, sob o comando de Pereni Péter, conde de Temes. Seu número não era pequeno por escassez, mas porque seu flanco era naturalmente protegido pelo rio Danúbio. O grande rio guardava o lado esquerdo da Hungria, reduzindo a necessidade de colocar muitas tropas ali. O centro era o coração da formação. O rei estava aqui, com sua guarda pessoal montada. O centro consistia em 2 camadas de tropas. A linha de frente continha cerca de 12.000 infantes, principalmente mercenários da Suíça e Alemanha. Os suíços eram famosos por seus longos piques, enquanto os soldados alemães carregavam pesadas alabardas e machados. Ambos os grupos representavam a maior esperança da Hungria na batalha que viria. A segunda linha era mais modesta, cavalaria leve e recrutas locais. Eles tinham menos armadura e menos experiência, mas estavam lá para aumentar os números. Quanto à artilharia húngara, as fontes históricas são inconsistentes. Alguns relatos afirmam que os canhões chegaram ao campo de batalha, mas nunca foram posicionados adequadamente. Outros sugerem que foram colocados em algum lugar, mas falharam em desempenhar um papel significativo. Qualquer que fosse a verdade, o resultado foi o mesmo. A artilharia húngara
não contribuiu quase nada em Mohacs. Enquanto isso, ao sul, o exército otomano se aproximava a cada hora. Eles se moviam rapidamente, em colunas disciplinadas, e seus números cresciam a cada dia, à medida que destacamentos menores de todo o império se juntavam à marcha. O reconhecimento relatou que Suleiman trouxe entre 50.000 e 100.000 soldados. Historiadores modernos estimam que o número verdadeiro seja em torno de 50.000, mas mesmo isso era mais do que o dobro do tamanho do exército húngaro. E mais importante, sua artilharia era vastamente superior, tanto em quantidade quanto em qualidade. A Hungria entendia que estava enfrentando uma força maior, mais forte e muito mais endurecida em batalha. Mas eles não podiam recuar. Se Buda caísse, o reino entraria em colapso. E assim, nos campos de Mohacs, os húngaros se prepararam para uma batalha que todos sabiam não ser apenas um choque de exércitos. Era uma luta pela sobrevivência da própria nação. No início da tarde, uma longa faixa de poeira começou a se erguer ao longo do horizonte sul. Não era o vento, era o sinal de um exército massivo se aproximando. Suleiman havia chegado. A hoste otomana naquele ano era uma reunião de muitos povos de todo o império: anatólios, rumelianos, árabes e soldados balcânicos. Relatos contemporâneos os descreveram como um rio de homens fluindo para o norte. Estimativas da força do sultão variavam de 50.000 a 100.000. Estudiosos modernos acreditam que o número verdadeiro estava mais próximo de 50.000, mas da perspectiva dos húngaros, se eram 50 ou 100.000, fazia pouca diferença. O exército era esmagador, e não era apenas grande. Os otomanos trouxeram artilharia superior. Algumas fontes mencionam que Suleiman tinha até 300 canhões à sua disposição, desde pesados canhões de cerco até peças de campanha mais leves apoiando a infantaria. Enquanto isso, a artilharia húngara estava mal preparada ou nem sequer posicionada. À medida que os otomanos entravam na planície de Mohacs, eles imediatamente começaram a montar sua formação. Não havia pressa. Fortificações de campanha de madeira e terra compactada foram construídas para proteger seus canhões e mosqueteiros janízaros. Essa era a maior diferença no campo de batalha. Os otomanos lutavam não apenas com números, mas com organização, disciplina e tecnologia militar muito à frente de seu tempo. O vasto exército estava dividido em 3 partes principais. Na frente estava a vanguarda sob o comando do grão-vizir Ibrahim Pasha. Ele comandava uma força composta em grande parte pela cavalaria rumeliana, cavaleiros bem acostumados à guerra nos Balcãs. Apoiando-os estavam várias centenas de janízaros armados com as melhores armas de fogo de mecha do império. Estes eram os homens que colidiriam com a Hungria primeiro. Atrás deles estava a força principal do sultão. Este era o núcleo de elite, janízaros e cavalaria Sipahi. No entanto, quando Tomori começou a se mover, a força principal ainda não havia chegado. Eles ainda estavam avançando, mas permaneciam a uma curta distância atrás da vanguarda. A retaguarda consistia nos contingentes da Anatólia. Embora ainda mais distantes, uma vez unidas, as 3 alas formavam uma máquina de guerra completa: cavalaria rápida, poder de fogo pesado e comandantes experientes trabalhando em uníssono. Enquanto isso, a vanguarda ainda estava ocupada armando tendas, montando barricadas e posicionando a artilharia. Eles não esperavam que os húngaros atacassem primeiro. Para eles, a batalha ainda estava a horas, talvez até um dia inteiro, de distância. Mas naquele exato momento, o arcebispo Paul Tomori viu uma rara oportunidade. Diante dele estava uma situação que talvez nunca mais ocorresse. Os otomanos não haviam terminado de se posicionar. A vanguarda rumeliana estava distraída com a montagem do acampamento. A força principal do sultão ainda não havia se juntado à frente. As tropas anatólias ainda estavam a alguma distância na retaguarda. Se ele atacasse agora, Tomori poderia dividir o inimigo em grupos isolados.
derrotá-los pedaço por pedaço. Forçar os otomanos a uma batalha para a qual não estavam preparados. Era um momento decisivo, e Tomori não hesitou. Ele ordenou que toda a cavalaria pesada na ala direita se preparasse para uma carga. De longe, os soldados otomanos devem ter se perguntado por que o clangor agudo da armadura de repente ecoou pelo campo. Muitos nem haviam selado seus cavalos. Outros não haviam alcançado suas posições. Mas a encosta à frente deles estava prestes a rolar para a frente como uma onda crescente de aço. A Hungria estava se preparando para atacar primeiro. Um toque agudo e curto da trompa de guerra húngara cortou o ar. A ordem para avançar correu pelas linhas da cavalaria pesada no flanco direito. Apenas momentos depois, uma parede inteira de aço começou a se mover. Cavalos de guerra baixaram a cabeça, bateram no chão, e então avançaram todos de uma vez. Paul Tomori liderou a carga. O arcebispo, vestido com armadura pesada e uma lança na mão, sentou-se ereto na cela. Embora tivesse passado anos lutando em escaramuças menores, esta era provavelmente a primeira vez que ele enfrentava uma força inimiga de tal tamanho. E ele sabia que este era o momento de atacar, antes que os otomanos pudessem se preparar totalmente. A distância entre os dois exércitos diminuiu com uma velocidade incrível. Na vanguarda otomana, a cavalaria rumeliana ainda estava armando tendas, cuidando de seus cavalos ou mexendo em fogueiras. Alguns nem sequer tinham seus capacetes. No entanto, quando viram a poeira subindo e o brilho do aço correndo em sua direção, perceberam que a batalha havia começado, sem qualquer aviso. Eles tiveram que reagir em pânico. Alguns pegaram lanças e arcos, outros saltaram em seus cavalos antes mesmo que as selas estivessem presas. O restante correu em direção à retaguarda, lutando para encontrar posições defensivas. O assalto repentino os jogou no caos desde o primeiro minuto. O impacto inicial soou como uma explosão seca. As linhas rumelianas se estilhaçaram instantaneamente. A cavalaria pesada húngara rompeu com suas lanças, rasgando a formação otomana. Muitos soldados otomanos caíram na primeira colisão brutal. Alguns pequenos grupos tentaram formar uma linha defensiva, mas foram rapidamente empurrados para trás. Tomori sabia que este era o único momento em que a Hungria poderia ganhar vantagem. Se ele pudesse esmagar a vanguarda otomana rapidamente, ele poderia ser capaz de virar a cavalaria em direção à força principal do sultão antes que o resto do exército inimigo chegasse. Seu plano inteiro era forçar os otomanos a lutar em fragmentos, nunca permitindo que eles se combinassem em uma única massa esmagadora. Vendo o sucesso inicial, Tomori imediatamente enviou um cavaleiro de volta ao centro húngaro, solicitando reforços. O rei Luís II estava estacionado ali. A notícia do avanço inicial o fez hesitar. Parte dele queria manter uma reserva caso o desastre acontecesse. Outra parte temia que pudesse ser uma armadilha. Mas com o apelo urgente de Tomori, o rei finalmente concordou em enviar mais tropas à frente. Foi a decisão certa, mas, infelizmente, veio um pouco tarde demais. Enquanto Luís considerava suas opções, a máquina de guerra otomana já estava acelerando. A força principal do sultão, janízaros e cavalaria Sipahi, quase havia alcançado o campo de batalha. Ao contrário da vanguarda, eles não foram pegos de surpresa. Eles chegaram em formação completa, prontos para lutar imediatamente. O rápido ataque húngaro, que Tomori esperava esmagar o inimigo pedaço por pedaço, estava agora se arrastando no exato momento em que o exército otomano estava se tornando mais forte a cada minuto. À medida que a infantaria húngara avançava para apoiar a cavalaria, a artilharia otomana já havia sido posta em prática. Os canhões rugiram a vida. Tiros rasgaram o ar. O chão tremeu sob os pés dos soldados. As linhas húngaras sofreram pesadas baixas nas primeiras salvas. A infantaria suíça e alemã continuou avançando, mas cada passo custava outra vida. Quando finalmente alcançaram as defesas otomanas, barricadas de madeira, sacos de areia
estacas afiadas, o ímpeto havia mudado completamente. A força principal do sultão agora estava totalmente posicionada atrás da vanguarda rumeliana, formando uma muralha massiva de soldados. E atrás deles, as tropas anatólias também estavam se aproximando. A própria coisa que Tomori mais temia havia acontecido. A Hungria não estava mais lutando contra uma parte do inimigo. Eles agora estavam enfrentando a força total do Império. A primeira carga, heróica e poderosa como foi, havia se tornado apenas o começo de uma batalha que o flanco direito da Hungria não podia mais virar a seu favor. No campo de Mohacs, o equilíbrio de poder estava agora se inclinando decisivamente para os otomanos. Enquanto os canhões otomanos troavam sem pausa, a infantaria húngara lutava para continuar avançando. Eles passavam por nuvens espessas de fumaça de pólvora, por gritos e choque de metal, pelos gritos de cavalos desabando sob o fogo. Os mercenários suíços e alemães tentavam proteger uns aos outros com longos piques e pesadas alabardas, mas suas perdas aumentavam a cada minuto que passava. Quando se aproximaram da linha defensiva da vanguarda rumeliana, a força principal do sultão Suleimã já havia chegado. Os janízaros, a elite do Império Otomano, imediatamente despejaram salva após salva sobre a infantaria presa em terreno irregular. Tiros vinham da frente. Tiros vinham de ambos os flancos. Muitos soldados húngaros caíram antes mesmo de colocarem os olhos no inimigo. Não demorou muito para que as unidades centrais de Tomori caíssem em uma posição claramente desvantajosa. Eles estavam em menor número, não tinham cobertura. E enfrentavam um inimigo com poder de fogo muito maior. Vendo o centro húngaro sob pressão esmagadora, o rei Luís II e os comandantes no flanco esquerdo perceberam que não podiam ficar parados. Eles incitaram suas tropas a avançar para aliviar o fardo sobre o meio. Mas a ala esquerda, já fraca desde o início com apenas cerca de 3.000 cavaleiros, agora enfrentava um perigo ainda maior. As forças anatólias, atrasadas para se juntar, mas extremamente numerosas, estavam chegando ao campo de batalha pela esquerda. Elas coroaram as encostas suaves e avançaram diretamente para o setor comandado por Pereni e Peter. A diferença numérica era grande demais, forçando a esquerda húngara a lutar em uma postura defensiva desesperada. Alguns cavaleiros da força central do rei foram enviados para apoiar. Eles tentaram abrir caminho e aliviar a pressão. Mas quanto mais avançavam, mais claro ficava que o poder de fogo otomano era esmagador. Os janízaros disparavam salvas repetidas. Os canhões na retaguarda continuavam a disparar. Cada ataque húngaro era interrompido antes que pudesse ter um impacto significativo. Tomori, ainda no flanco direito, observava a fumaça e as chamas se espalhando tanto pelo centro quanto pela esquerda. Ele entendeu que a batalha estava se tornando desastrosa, com uma velocidade alarmante. Gritos de soldados lutando para se reagrupar, o relinchar frenético de cavalos, o som de armas quebradas, tudo se misturava em um rugido pesado e caótico que sinalizava o colapso iminente. Então, o momento que ele mais temia finalmente chegou. A ala direita húngara, a elite da Hungria, começou a quebrar. Eles haviam lutado por muito tempo a curta distância, sob fogo implacável, e sua determinação começou a vacilar. Grupos de cavaleiros começaram a recuar, procurando uma maneira de escapar. E uma vez que um grupo recuou, o restante não conseguiu mais manter a formação no caos. Com o flanco direito vacilando, o centro húngaro ficou completamente exposto aos janízaros e à cavalaria otomana. Os soldados que mantinham as fileiras da frente tentaram resistir, mas foram atacados de 3 direções. Janízaros pela frente, tropas rumelianas se reagrupando à direita e forças anatólias se aproximando pela esquerda. Os otomanos aproveitaram o momento. Eles imediatamente perseguiram a cavalaria húngara em fuga. Sua única rota de fuga levava ao norte, em direção ao rio Danúbio.
Muitos guerreiros húngaros, presos entre o rio e o inimigo perseguidor, foram abatidos nas margens sem ter para onde escapar. No caos, Tomori foi separado de muitos de seus homens. Ele tentou reunir os soldados restantes, tentou mantê-los juntos, mas seu cavalo tropeçou na fumaça e no tumulto. Acredita-se que ele tenha morrido ali, entre os combatentes que tentavam desesperadamente romper. Um fim trágico para o comandante mais firme da Hungria. No centro, os últimos soldados de infantaria húngaros cerraram fileiras em um grande quadrado. Uma fortaleza humana construída de pura vontade. Eles sabiam que a vitória era impossível, mas ainda lutavam por cada momento restante de vida. Eles bloqueavam golpes pela frente. Então se viravam para defender os flancos. Então giravam novamente para parar ataques pela retaguarda. Mas pouco a pouco, seus números diminuíram e a formação foi dilacerada. A linha entrou em colapso total. A Hungria não podia mais resistir. O cerco otomano havia se fechado completamente. Quando as linhas húngaras desmoronaram, o campo de batalha deixou de ser uma luta e tornou-se uma fuga desesperada pela sobrevivência. Grupos de soldados se separaram, cada um tentando escapar da maré de tropas otomanas que se aproximava por todos os lados. Mas para onde quer que se virassem, encontravam lâminas e lanças otomanas. Qualquer um que tentasse virar o cavalo e fugir era perseguido imediatamente. Os cavaleiros da frente formavam um fluxo caótico, correndo para o norte, em direção ao rio Danúbio, que bloqueava seu caminho. Eles não tinham outra escolha. Atrás deles, o exército otomano avançava como uma maré crescente. À frente deles, havia águas profundas, inchadas pelos altos níveis daquele verão. Alguns tentaram encontrar bancos rasos. Outros tentaram atravessar a nado, apesar de usarem armaduras pesadas. Mas placas de aço e águas profundas não são uma combinação que favorece a sobrevivência. Muitos foram sugados pela lama perto da margem do rio e não conseguiram se libertar. Muitos caíram ao tentar atravessar. A cena durou apenas algumas horas, mas deixou uma cicatriz na memória de uma nação inteira. No centro, os guerreiros húngaros restantes continuaram a lutar, embora soubessem que o resultado não poderia ser mudado. Ombro a ombro, eles mantiveram sua formação dentro do anel apertado de tropas otomanas, resistindo a onda após onda de ataques. Eles sabiam que não escapariam. Mas a lealdade ao seu rei e à sua pátria os manteve lutando até o último suspiro. Finalmente, o círculo se fechou completamente. A maioria dos soldados húngaros no centro foi morta onde estava. Alguns foram feitos prisioneiros. As perdas da Hungria foram devastadoras. Entre 4.000 e 6.000 cavaleiros foram mortos. Mais de 10.000 infantes caíram. Muitos nobres, comandantes e oficiais de alto escalão morreram naquele dia ou foram executados após a captura. E entre aqueles que nunca retornaram, estava o rei. A morte de Luís II. Uma tragédia nacional. Quando a batalha se voltou decisivamente a favor dos otomanos, o rei Luís II juntou-se à retirada. Ele era muito jovem, apenas 20 anos, e havia passado a maior parte de sua vida em relativa paz. Aquele dia foi a primeira e a última vez que ele enfrentou uma batalha de tamanha magnitude. Seu cavalo fugiu em direção a uma pequena ravina. Segundo muitos relatos, o cavalo escorregou ao tentar subir um barranco de terra que desabava. O rei caiu e o peso de sua armadura o prendeu. Seus guarda-costas haviam se dispersado. Ninguém estava lá para levantá-lo da lama. Nenhuma trompa funerária, nenhum assistente ao seu lado. Apenas lama fria e o som que desaparecia dos cascos no caos. Luís II morreu sozinho, não por uma lâmina otomana, mas sob o peso da própria armadura destinada a protegê-lo. Foi uma morte que chocou toda a Europa. O destino dos cativos. Vários milhares de soldados húngaros foram feitos prisioneiros após a batalha. Mas seu destino não foi melhor. Apenas alguns dias depois, sob as ordens do sultão Suleimã,
a maioria dos cativos foi executada, uma mensagem deliberada de que a resistência húngara havia sido completamente esmagada. Após a batalha, o caminho para Buda se abre. Com a vitória assegurada, o exército otomano marchou para o norte. Eles chegaram a Buda alguns dias depois. A cidade estava quase deserta, sem defensores, sem resistência. Eles capturaram Buda com facilidade e depois se retiraram, deixando para trás uma terra devastada. Mas, embora tenham partido após a campanha, eles retornariam em 1541 para conquistar a cidade novamente, desta vez permanentemente, por décadas vindouras. A Batalha de Mohacs durou apenas algumas horas, mas suas consequências duraram séculos. O povo húngaro lembra aquele dia como a queda de um reino. Quando os últimos ecos da batalha desapareceram das planícies de Mohacs, a fumaça se dissipou, mas as consequências não. A batalha terminou em uma única tarde, mas seu impacto se estendeu por gerações. O que aconteceu naquele dia remodelou a Hungria e o coração da Europa Central. A perda da fundação de um reino, a morte de Luís II, foi mais do que a passagem de um jovem rei. Marcou o colapso do centro político da Hungria. Não havia herdeiro direto, nenhuma liderança unificada, nenhum exército forte o suficiente para defender o reino. O caos se espalhou rapidamente. Famílias nobres lutavam por influência. Senhores locais perseguiam seus próprios interesses. Sem um governo estável, a Hungria ficou exposta a forças muito além de seu controle. Expansão otomana na Europa Central. Com Mohacs, o caminho para a Hungria estava aberto. Embora os otomanos tenham se retirado temporariamente após a campanha inicial, eles aprenderam uma lição crucial. A Hungria não podia mais resistir a eles como um Estado unido e poderoso. 15 anos depois, em 1541, eles retornaram, e desta vez, tomaram Buda permanentemente. O coração da Hungria tornou-se uma província otomana por muitas décadas. A derrota em Mohacs tornou isso possível. Um país dividido em três. No rescaldo da batalha, a Hungria foi dividida em três partes. A Hungria Central, sob domínio otomano direto. A Hungria do Norte e Ocidental, sob controle dos Habsburgos. A Transilvânia, um principado semi-autônomo que pagava tributo aos otomanos. Um reino outrora unido, agora existia como três mundos políticos separados, cada um moldado por potências estrangeiras. Uma ferida, gravada na memória nacional. Para o povo húngaro, Mohacs foi mais do que uma derrota militar. Tornou-se um símbolo de perda, vulnerabilidade e o fim de uma era. Na memória popular, o dia da batalha é por vezes referido como uma espécie de dia do juízo final nacional. Isso os lembra que uma nação pode cair não apenas pela força, mas pela divisão interna, má preparação e o azar de uma tarde desastrosa. Lições de estratégia e guerra. Historiadores frequentemente olham para Mohacs como uma poderosa lição militar. Os húngaros atacaram antes de estarem totalmente preparados. Sua artilharia foi ineficaz ou ausente. Seus flancos estavam desequilibrados em força. Sua cavalaria não conseguiu quebrar as linhas otomanas sozinha. Enquanto isso, os otomanos demonstraram organização superior, poderosa coordenação entre infantaria e cavalaria e apoio de artilharia avassalador. Mohacs tornou-se um estudo de caso sobre como erros táticos podem levar a uma catástrofe nacional. Um ponto de virada na história europeia. Alguns historiadores marcam Mohacs como o início da longa noite para a Hungria, séculos em que o país lutou para recuperar a unidade e a independência. No entanto, através do domínio estrangeiro e repetidas dificuldades, a identidade húngara perdurou. Sua língua, cultura e herança sobreviveram até mesmo aos tempos mais sombrios. No fim, a Batalha de Mohacs durou apenas algumas horas, mas seu legado moldou o destino da Europa Central. Naquele campo perto do Danúbio,
um reino caiu. E um longo e difícil capítulo da história começou.